Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Adriano. Qual é o seu nome? É fato que é o nosso nome o que nos identifica e também o que nos diferencia das outras pessoas. Isso é claro em partes, porque a capacidade intelectual do ser humano é limitada. Nós podemos ver isso nos próprios nomes. Muitos humanos compartilham dos mesmos nomes, eles possuem nomes iguais, o que ajuda a distinguir as pessoas umas das outras são os sobrenomes e até mesmo a nossa digital. Falei em termo terreno, agora vamos falar em termos celestiais. Você sabia que existe mais estrelas no céu do que humanos na Terra? Isso, é claro, de acordo com a realidade que nos é apresentada. Os cientistas calculam que existam trilhões e trilhões de estrelas. E sabe o que eu acho mais interessante neste fato? A Bíblia diz que o Criador chama a cada uma por nome. Uau! Fantástico! Mas não para por aí não. A Bíblia também diz que existem mais anjos no céu do que humanos na terra. Bilhões, trilhões vezes trilhões. Isso para dizer o mínimo. E é óbvio que cada um tem o seu próprio nome. E é óbvio que foi o Criador quem deu este nome. Uau! Incrível! Olha a capacidade intelectual do nosso Criador. Isso é espetacular. É até meio difícil para nós humanos compreendermos isso. Eu acho que eu não conseguiria memorizar nem 10.000 nomes próprios diferentes. Bom, se os humanos, as estrelas e os anjos possuem nomes, naturalmente o Criador também deve ter o seu próprio nome, o que obviamente distingue ele de todos os outros deuses. Na verdade, foi o próprio Messias quem indicou isso, mais especificamente em uma oração modelo que ele ensinou, a famosa oração do Pai Nosso. Vamos ver na Bíblia? Mateus, capítulo 6, versículos do 9 até o 13, nos diz assim: Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o nosso pão para este dia, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos leves à tentação, mas livra-nos do maligno. Eu vou focar no versículo 9, aonde diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Com essas palavras, o Messias deixou bem claro que as orações devem ser dirigidas ao nosso Pai Celestial, o Criador. Não é para Maria, nem para o São Pedro, muito menos para algum santo.
As orações devem ser dirigidas para o Pai Celestial. O próprio Messias deu exemplo nesse sentido. Especialmente o Evangelho de João mostra ele fazendo várias orações ao Criador. Um segundo ponto que nós podemos destacar aqui é a ordem em que ele colocou essa oração. O Messias colocou em primeiro lugar a santificação do nome do Eterno. Isso nos ensina que essa deve ser a coisa principal em nossas orações e principalmente em nossas vidas. De acordo com o dicionário de Strong, a palavra santificar significa o seguinte: separar das coisas profanas e dedicar ao Altíssimo. Ou seja, esse nome é único e só pertence a Ele. Usar esse nome para se referir a outras divindades seria profanar, desrespeitar e tratar esse nome de forma ofensiva. É claro que nós não temos poder para santificar esse nome no pleno sentido da palavra, mas nós podemos e devemos ajudar. Satanás sujou o nome do Criador lá no Jardim do Éden e vem sujando ao longo dos anos, ao longo dos milênios. Ele começou falando que o Criador era mentiroso. O Eterno disse para Adão e Eva que se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Mas o diabo disse que eles não morreriam. Na verdade, o Criador estava privando eles de algo melhor, pois se eles comessem do fruto proibido, eles seriam como o próprio Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Hoje, nós ajudamos a santificar o nome do Eterno por ensinar a verdade a respeito dele e a sua forma de agir, eliminando dessa forma as mentiras a respeito dele. Um exemplo disso é o ensino de que ele cria pessoas destinadas ao tormento eterno. Isso cria a imagem de um Deus mau, um Deus perverso, cruel, o que é uma mentira. Nós ajudamos a santificar o nome do Criador por ensinar para as pessoas que ele tem um nome, que ele deve ser usado, ensinar a verdade a respeito dele e ensinar a essência desse nome. Vamos analisar uns versículos bíblicos aqui. Vamos ver a primeira vez que o Criador revelou o nome dele na Bíblia. E vamos entender um pouco da essência desse nome. O livro bíblico de Êxodo, capítulo 3, versículos do 13 até o 15, nos diz assim: Mas Moisés disse ao verdadeiro Deus: Suponhamos que eu vá aos israelitas e lhes diga: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntem: Qual é o nome dele? O que devo dizer a eles? Deus disse então a Moisés: Eu me tornarei o que eu decidir me tornar. E acrescentou: Isto é o que você deve dizer aos israelitas: Eu me tornarei, me enviou a vocês. Então Deus disse mais uma vez a Moisés: Isto é o que você deve dizer aos israelitas: O Criador, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês.
Esse é o meu nome para sempre, e é assim que serei lembrado de geração em geração. Uma outra tradução da Bíblia, a Bíblia hebraica Sefer, verte esse versículo assim: serei o que serei. Ou seja, o Criador é e será. Ele é o soberano e se torna o que for necessário para realizar o seu propósito. Podemos citar como exemplo o que acontecia lá no passado. Quando os israelitas entravam em guerra, era o Criador que lutava por eles. A Bíblia diz que era o Criador que lutava por eles. Nesse caso, ele precisava se tornar um poderoso comandante militar. Foi exatamente isso que aconteceu quando os israelitas saíram do Egito. Foi o Todo-Poderoso que lutou por eles. Um outro exemplo que nós podemos citar foi o que aconteceu no dilúvio. Quando alguns anjos se materializaram e começaram a corromper a criação, o Eterno enviou o dilúvio e destruiu toda aquela geração má e pervertida. Nesse caso, ele precisou se tornar um grande meteorologista. Interessante, né? Agora vamos ao nome em si. Sabemos que quando a Bíblia começou a ser escrita, o idioma utilizado naquela época era o hebraico. E é óbvio que eles não tinham livros como nós temos hoje. Eles usavam manuscritos, rolos. Vários fragmentos desses manuscritos já foram encontrados. Inclusive alguns se encontram guardados em museus. Nestes fragmentos aparece o nome do Criador várias vezes. Veja esse fragmento de um rolo do Mar Morto. Podemos ver claramente o nome do Eterno em destaque, representado por 4 letras. Essas letras. Isso é claro no hebraico antigo. O idioma hebraico, assim como todos os outros, evoluiu. No hebraico moderno, o nome do Criador é representado por essas 4 letras. O hebraico é escrito da direita para a esquerda. Yod, Rei, Vav, Rei. Transliterado para o nosso idioma, estas formam as letras Y, H, W, H. Como você pode notar, nesse nome não há vogais, porque o hebraico antigo não utilizava vogais. Por isso, o hebraico precisou evoluir. Alguns antigos copiadores das escrituras sagradas, chamados massoretas, criaram os sinais massoréticos, que nada mais são do que pontos indicando aonde se deveriam usar as vogais. Enfim, essa mistura do hebraico moderno com o nosso idioma nos leva à pronúncia Yahuwah, o nome mais fiel, a forma mais fiel ao nome original do Criador. Muitas traduções antigas da Bíblia usaram nomes como Yahvé, Javé, Yahweh, Yehová, Jeová e a forma aportuguesada Jeová. Do meu ponto de vista, esses nomes podem ser utilizados normalmente. Afinal de contas, quando você ouve esse nome, você lembra do Criador, o Deus da Bíblia. Você não lembra de Alá ou de Buda. Esses nomes podem ser usados do meu ponto de vista
levando em consideração o pouco que eu conheço da personalidade do Criador, eu não acho que ele condenaria alguém por isso. E nós vamos ver na Bíblia por que eu acho isso, porque eu cheguei a essa conclusão. Mas o que precisamos ter em mente é que precisamos ajudar a santificar o nome do Eterno. Já que o nome dele foi escrito pela primeira vez originalmente no hebraico, o mais correto seria pronunciar esse nome na forma mais próxima do hebraico ou em hebraico, de acordo com o meu entendimento, biblicamente falando. Isso ajuda a santificar o nome do Criador, porque livra esse nome de possíveis influências pagãs que o nosso idioma sofreu ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Vamos ler uma passagem da Bíblia que me ajudou a chegar a essa conclusão. Gênesis capítulo 11, versículos do 1 até o 8. Toda a terra continuava a ter um só idioma e um só conjunto de palavras. Ao migrarem para o leste, os homens descobriram uma planície na terra de Sinear e passaram a morar ali. Então disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Assim, usavam tijolos em vez de pedra e betume como argamassa. Disseram então: Venham, vamos construir uma cidade para nós e uma torre cujo topo chegue aos céus. E vamos fazer para nós um nome célebre. Assim não seremos espalhados por toda a face da terra. O Criador desceu então para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E o Eterno disse: Eles são um só povo, com um só idioma. E veja o que estão fazendo. Agora, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma, para que não entendam o idioma um do outro. Assim, o Altíssimo os espalhou dali por toda a face da terra e, por fim, eles deixaram de construir a cidade. Esses versículos mostram que naquela época havia um só idioma, mas infelizmente as pessoas se rebelaram contra o propósito do Criador e elas não queriam serem espalhadas pela face da terra. Então o Altíssimo confundiu o idioma deles, ou seja, eles começaram a falar idiomas diferentes e, já que eles não entendiam o idioma uns dos outros, eles se espalharam pela face da terra. Portanto, chegamos à conclusão de que essa variedade de idiomas existentes hoje foi uma iniciativa do próprio Criador, e cada pessoa pronuncia o nome dele na forma mais comum ao seu idioma. Por exemplo, o nome Yahweh está em espanhol, o nome Jeová está em inglês, o nome Jeová aportuguesado, na verdade, socialmente aceito na atualidade, é uma adaptação do nome em inglês Jeová. Mas, do meu ponto de vista, o mais correto é a pronúncia Yahuwah.
E agora vamos entender o porquê eu cheguei a essa conclusão. Você já ouviu falar em células? A célula é a menor unidade do nosso corpo. Elas se unem umas às outras, formando os nossos tecidos, como os nossos órgãos. E é exatamente dentro da célula, onde se encontra o nosso DNA, que nada mais é do que um conjunto de informações ao nosso respeito, informações essas que definem quem nós somos individualmente. Observe essa imagem e veja a estrutura do nosso DNA. Basicamente, o nosso DNA é formado por duas fitas laterais, na vertical e em espiral. Essas duas fitas são ligadas por pequenas fitas centrais, pequenas pontes centrais. Essas pequenas pontes possuem um espaçamento entre elas. Espaçamento esse que segue um padrão numérico: 10, 5, 6, 5. O que eu acho mais interessante nessa numeração é que os numerais hebraicos são representados pelas próprias letras. A letra 10, o número 10 é representado pela letra Yod. O número 5 é representado pela letra Rei. E o número 6 é representado pela letra Vav. Agora vamos à pronúncia. No hebraico moderno, a letra Y tem som de I. A letra H geralmente vem acompanhada do A, ou antes ou depois do H. Portanto, ele fica com um som de R meio fraco, assim como hot dog, house. E a letra Vav, ou melhor, e a letra Vav tem som de U, H-U. Portanto, chegamos a uma conclusão. Eu posso afirmar que o verdadeiro nome do Criador é Yahuwah. Inclusive, nas minhas orações eu uso o nome Yahuwah. Acredite vocês ou não, ele responde às minhas orações. Agora vamos entender por que precisamos usar o nome do Criador, especialmente em nossas orações. O livro bíblico de Josué, capítulo 24, versículos 14 e o 15, nos diz assim: Portanto, temam o Criador e sirvam-no com integridade e fidelidade. Eliminem do seu meio os deuses a que seus antepassados serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e sirvam a Yahuwah. Agora, se vocês não acham bom servir a Yahuwah, escolham hoje a quem servirão: se aos deuses a quem serviram os seus antepassados, que estavam do outro lado do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas, quanto a mim e aos da minha casa, serviremos a Yahuwah. Vemos aqui claramente que o Criador não aceitava que o povo dedicado a ele adorasse outros deuses. Sim, porque naquela época já existiam vários deuses.
Só que a Bíblia não indica que o Eterno criou outros deuses. O que acontece, os seres espirituais que ele criou foram os anjos. Estou falando aqui de uma ótica bíblica, tá bom? Eu respeito a sua decisão de pertencer a uma religião, seja ela lá qual for, mas eu sou um discípulo do Messias, portanto, eu estou falando a visão bíblica. O que acontece é o seguinte: os anjos caídos, aqueles anjos que foram expulsos do céu, eles gostam de serem adorados pelos humanos. E realmente, alguns humanos os adoram, alguns conscientes e outros inconscientes. E é exatamente por isso que eles se tornam deuses. Mas os anjos de luz fiéis ao Criador não aceitam a adoração dos humanos, muito menos se apossam do corpo dos humanos através de possessões. Quem se apossa do corpo de humanos são os demônios, e é por isso que alguns precisam de exorcistas. Se você, mas a verdade é que se você tem uma relação achegada com o Criador, se você ora para Ele todos os dias, você não vai precisar de um exorcista, porque você mantém uma comunhão constante com Ele. Inclusive os anjos ficam sempre próximos a você, te protegendo dessas possessões e te auxiliando em sentido espiritual. Até porque para um demônio te possuir, você precisa permitir isso de alguma forma. A única coisa que pode acontecer é o Criador permitir que eles ataquem você com uma tentação, talvez para testar a sua fidelidade, talvez para moldar você, tornando você mais forte. E, é claro, talvez para te ensinar a confiar mais nele. Vou finalizar esse vídeo lendo dois textos bíblicos. Primeiro vamos ler Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Acheguem-se ao Criador, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Agora vamos ler Romanos, capítulo 10, versículos 12 e o 13. Pois não há distinção entre judeu e grego. O mesmo Senhor está sobre todos e é rico para com todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Criador será salvo. Uma palavra muito utilizada na atualidade para louvar o Criador desde a antiguidade é a palavra aleluia. Talvez você não saiba, mas a palavra aleluia nada mais é do que uma adaptação de duas palavras hebraicas. A palavra halelu, que significa louvai-a, e a palavra Yah, que é uma forma reduzida do nome Yahuwah. Portanto, a palavra aleluia significa louvai a Yahuwah. Portanto, que continuemos andando no nome do nosso Deus Yahuwah. Aleluia!